Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre os principais sintomas do ciclo menstrual e se tem um jeito natural, tranquilo, sem remédios de você minimizar esses sintomas ao longo do ciclo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e deixa um like nesse vídeo que me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. E também me sigam se quiserem nas redes sociais, que eu tô sempre postando novos conteúdos sobre saúde da mulher, conversando com vocês e contando um pouquinho do meu dia a dia também. Bom, o ciclo menstrual é um fenômeno natural, saudável, que acontece com todas as mulheres, ou quase todas, durante uma boa parte da vida delas. Desde a primeira menstruação, chamada de menarca, até a última menstruação, chamada de menopausa, as mulheres vão passar por um período da vida em que, se você não estiver tomando hormônios sintéticos, não estiver usando pílula, você vai ter um ciclo menstrual, que é o sistema fisiológico do seu corpo responsável pela produção dos hormônios sexuais, pela menstruação e pela ovulação. A ovulação, que é essa soltura de um óvulo no meio do ciclo menstrual, é o fenômeno principal do ciclo e é o que depois de alguns dias vai gerar a menstruação. Eu não vou explicar muito detalhadamente sobre o que é esse ciclo e quais as fases do ciclo menstrual nesse vídeo, mas tem vídeo sobre tudo isso aqui, então vou deixar no card alguns e tem uma playlist de ciclo menstrual aqui, se vocês quiserem mais detalhes ou como fazer o seu próprio estudo do ciclo, como entender o que acontece no seu ciclo menstrual, que é um tema que eu abordo bastante aqui na internet, né? Mas nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre os sintomas mais comuns que acontecem ao longo do ciclo e dar algumas dicas de algumas coisas naturais, tanto comportamentos quanto alguns remédios naturais que são muito comuns e que eu uso muito no consultório dentro da ginecologia natural, que pode ajudar vocês nesses sintomas comuns. Na verdade, esse vídeo eu vou estar dando alguns exemplos e uma palhinha, digamos assim, de um projeto muito legal que acabou de sair há um mês atrás, mais ou menos, que é um e-book que eu, junto com a minha parceira e nutricionista Mariana Alfaro, fizemos, e esse e-book chama Uso de Chás no Ciclo Menstrual, que tem como objetivo justamente ensinar vocês sobre o que é o ciclo menstrual, como ele funciona, quais são as fases. Depois fala um pouquinho sobre cada um desses sintomas mais comuns que podem aparecer em cada fase do ciclo menstrual e como você, na sua casa, pode fazer algumas receitas de chás que vão minimizar esses sintomas, visando que você tenha uma melhor qualidade de vida aí do seu ciclo menstrual, da sua menstruação. Bom, vou começar falando que é claro que existem alguns casos mais graves em que você vai precisar procurar um médico, procurar uma consulta, porque não é tudo que é possível de ser resolvido sozinho em casa, sem exames e sem um tratamento mais seguido, assim, mais profundo, né? Mas existem alguns sintomas, que são alguns que eu vou citar aqui, que são coisas meio normais, que você até fala assim, nem é tão ruim, mas poxa, se eu não tivesse isso, talvez eu tivesse uma melhor qualidade de vida. E nesse caso, é sim totalmente possível você entender o seu corpo, perceber esses sintomas e com o conhecimento desse e-book, começar a fazer as receitas de chás na sua casa mesmo e ver qual que você se adapta melhor, se você sente uma melhora de alguns sintomas, e ver qual que você se adapta melhor, qual que você acha que funciona melhor para o seu corpo, podendo melhorar aí a qualidade do seu ciclo menstrual sozinho em casa mesmo, sem ter que toda vez ir num médico por esses sintomas que são mais comuns e mais simples. Eu vou trazer aqui 3 sintomas bem comuns e algumas ervas que vocês podem usar para esse tratamento, né, desse sintoma no ciclo menstrual, que são algumas das receitas que estão no e-book, mas o e-book ele é bem mais completinho. Então, o primeiro sintoma que eu vou falar são sintomas ruins no período da ovulação, que a gente chama de como se fosse uma TPM, mas no período fértil. O segundo sintoma, e um dos mais procurados e mais comuns que eu vou falar, é cólica menstrual. E o terceiro, dor nas mamas e inchaço no período pré-menstrual, na TPM. O primeiro sintoma, então, que a gente vai falar são sintomas desagradáveis, como se você estivesse na TPM, mas no meio do ciclo menstrual, que é chamado de período fértil ou ali no período da ovulação. Esse período fértil, para a maioria das mulheres, ele é uma fase do ciclo menstrual muito boa, em que a mulher ela tá extrovertida, energética, produtiva, com vontade de sair, de ver gente,
com o aumento do desejo sexual, libido, né? Mas existem algumas mulheres que, justamente pelo mesmo motivo que é essa alta hormonal que acontece no período fértil, que é responsável pelo bem-estar de algumas mulheres, em outras, essa alta hormonal pode causar uma certa sobrecarga do sistema aí, do fígado, para metabolizar esses hormônios que estão em maior quantidade nessa fase, causando alguns sintomas de mal-estar, como se você estivesse na TPM, como inchaço, dor, problemas gastrointestinais, assim, meio que um mal-estar geral mesmo. E daí, se você sente isso no período fértil, isso pode ser uma sobrecarga do fígado, e as ervas que a gente vai usar são ervas que focam na detoxificação hepática, ou seja, ajudam o fígado a metabolizar melhor esses hormônios que estão em alta. E duas ervas que você pode escolher para esse período é o boldo e uma erva que chama dente de leão. Ambas as ervas, elas são bem amargas, então não é um chá muito gostoso de tomar, mas eles são muito bons para a saúde do fígado. O segundo sintoma, e muito comum, é cólica menstrual. Cólica menstrual pode ser normal e pode não ser normal. Tem alguns vídeos explicando isso aqui e como que investiga e quais são as doenças principais que você pode ter quando você está lidando com uma cólica muito intensa. Tem até vídeo sobre tratamento natural de cólica também. Mas a dica que eu vou dar aqui é um dos meus chás favoritos para tratamento de cólica, que é a combinação de canela com cravo. E além disso, você também pode fazer canela com cravo junto com gengibre. Essas ervas, elas são ervas extremamente potentes, anti-inflamatórias, anti-espasmódicas, e elas têm um efeito muito positivo na redução da cólica menstrual. Você pode tomar esse chá tanto como se fosse um remédio, tipo você tem cólica e daí você toma o chá em vez de tomar um comprimido, ou você pode também tomar preventivamente, né? Se você sabe que você vai menstruar daqui a 2 dias, você já pode começar a tomar esse chá durante alguns dias para não só tratar a cólica quando ela aparecer, mas diminuir a chance dela aparecer ou a intensidade dessa cólica. E o terceiro sintoma que eu comentei que eu vou falar com vocês é inchaço ou dor nas mamas no período pré-menstrual, que é um sintoma muito comum. Muitas mulheres percebem que vão menstruar sentindo no peito, assim, né, que tá mais inchado e mais dolorido, principalmente na parte de fora. Esse inchaço nos seios, ele pode acontecer tanto por uma concentração muito alta de estrogênio nas mamas no pré-menstrual, quanto pelo próprio inchaço do corpo e da mama, que conversa também com o inchaço geral do corpo, do abdômen, do baixo ventre, que é um sintoma bem comum desse período. Os 2 chás que eu indico para vocês para essa fase pré-menstrual, para tratar tanto inchaço quanto dor nas mamas, é hibisco, que é aquela flor vermelha, e açafrão da terra ou cúrcuma longa, que é uma planta que parece uma raiz, assim, chama rizoma, na verdade, que parece o gengibre. E tem aquele pozinho amarelo, né? Mas para fazer o chá, o ideal é que você compre a planta mesmo, né? Hoje em dia é fácil de achar no supermercado, assim, daí rala ali ou corta em pedacinhos pequenos e faz o chá. E esses chás, eles são super bons tanto para sintomas mamários quanto para inchaço geral, assim, do corpo. O hibisco, principalmente, ele é bem bom, assim, para que você não inche muito e se você já tiver inchada, dá uma desinchada. É muito importante quando você está fazendo um chá com um fim medicinal que você se atente a vários detalhes, como da onde veio essa erva, qual é a quantidade certa, como que é a forma de preparo. E todas essas informações têm detalhes lá no e-book. E também uma outra coisa importante de lembrar é que as ervas, né, elas são plantas, mas elas têm químicos lá dentro, então é sempre importante quando você usa uma erva numa dose um pouquinho mais alta, pensando realmente num efeito terapêutico de um chá e não só no gosto do chá, né, que você se atente a quais são os possíveis efeitos colaterais, se você tem alguma doença ou toma algum remédio, se tem algum problema, você usar esse chá. E até, por exemplo, se você está gestante ou amamentando, se tem algum problema o uso dessa erva. Então, no e-book tem várias informações sobre como é o ciclo menstrual, quais são as fases, quais são os principais hormônios e os fenômenos que acontecem no ciclo, os principais sintomas e vários tratamentos, várias receitas de chás para esses diferentes sintomas. Aqui nesse vídeo eu dei uma palhinha, né? Falei de alguns chás e alguns sintomas, mas lá no e-book tem todas essas informações de preparo, de como comprar a erva certa, as doses e essa parte de segurança também. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse assunto, todas as informações da compra estão aqui embaixo.
e é um projeto que a gente fez e gostou muito de fazer, assim, o nosso objetivo é que as mulheres aprendam mais sobre os próprios corpos, tenham autonomia para entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e nesses casos que são mais leves, ou pelo menos num primeiro momento, tentar tratar isso sozinha, se for o desejo de vocês, sem ter que sempre procurar aí um profissional de saúde. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de outros vídeos ou quiserem saber mais sobre o e-book ou sobre outros assuntos aí da ginecologia natural, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.